Notícias da Rádio National Broadcasting Company na hora, Ron Nessen reportando. Foi relatado que 30 homens desembarcaram no centro da cidade de Quang Tri de helicóptero. Tropas sul-vietnamitas com assessores americanos teriam tomado 2 cidades distritais próximas e avançam pelos arredores de Quang Tri, do leste e do sudoeste. A resistência norte-vietnamita não tem sido especialmente forte até agora, mas dizem que está se intensificando. Soldados norte-vietnamitas seguiram disparando artilharia e foguetes contra Hue, aumentando suspeitas de que os comunistas permitam o avanço sul-vietnamita sobre Quang Tri para enfraquecer defesas próximas a Hue. O presidente Lyndon B. Johnson mantém os Estados Unidos ativos na Guerra do Vietnã. O governo faz o possível para manter o país no escuro sobre a guerra por meio da política de franqueza da administração. Eles afirmam que a guerra será curta. 1968 provará que eles estão errados. Este é o ano em que os Estados Unidos enfrentarão uma ofensiva sangrenta e brutal, enquanto mais informações sobre a guerra chegam ao conhecimento de uma população desencantada. Estava tudo relativamente calmo onde estávamos na maior parte do tempo, exceto durante o Tet de 68 no final de janeiro, e foi aí que tudo virou um inferno. Quando 1967 chega ao fim, ataques norte-vietnamitas por todo o Vietnã do Sul estendem as forças aliadas em direção à zona desmilitarizada. Loc Ninh é atacada em 29 de outubro de 1967, Dak To 20 e 3 de novembro de 1967. Em meados de dezembro, o Comando dos Estados Unidos da América entrega a defesa exclusiva ao 5º Grupo de Rangers do Vietnã do Sul. Eles devem ser apoiados pelo 2º Batalhão de Artilharia 13 dos Estados Unidos da América, as 2º Forças de Campo dos Estados Unidos da América, um grupo semelhante a um corpo formado por 39 batalhões, sob o comando do Tenente-General Frederico C. Weyand. Tem a tarefa de buscar e destruir bases do Vietcong e do Vietnã do Norte próximas à fronteira com o Camboja. Weyand, um veterano tanto da Segunda Guerra Mundial quanto da Guerra da Coreia, está apreensivo. Por que seus soldados não estão encontrando mais tropas inimigas? Por que o tráfego de rádio ao redor de Saigon está maior do que o normal? Apelando ao General Westmoreland, Weyand obtém permissão para retornar parte de suas tropas ao Círculo de Saigon, de 29 milhas ao redor da cidade. Weyand, como se verá, é perspicaz. 21 de janeiro de 1968, a guarnição dos fuzileiros navais em Khe Sanh, no Vietnã do Sul, foi reforçada pelo general William Westmoreland, do Comando de Assistência Militar dos Estados Unidos da América. Com 6.000 fuzileiros navais, Westmoreland teme que as forças vietnamitas tomem a área para fortalecer ainda mais seu controle. Em 21 de janeiro, o Exército Popular do Vietnã do Norte ataca com um bombardeio a base. 90% dos projéteis de artilharia e morteiro das forças dos Estados Unidos da América são destruídos. 18 fuzileiros navais são mortos e 40 ficam feridos. O presidente Johnson e o general Westmoreland decidem manter a base e lançar um bombardeio ofensivo contra as forças inimigas próximas a Khe Sanh. Esse primeiro ataque dura 2 dias. A base e seu posto avançado bloqueavam a principal via de acesso ao leste da província de Quang Tri. A solução desejada para o problema, usando assaltos aeromóveis em força, não era possível devido à falta tanto de pessoal quanto de aeronaves. Se eles estivessem disponíveis, o clima teria complicado tal operação antes de março ou abril. Não se podia deixar de considerar a possibilidade de atrair uma grande força inimiga para uma posição onde ela pudesse ser destruída de forma decisiva. Outra consideração na decisão era que a defesa de Khe Sanh poderia ser vista como um exemplo clássico de economia de forças. Parecia que as 2 divisões de elite do exército norte-vietnamita, que poderiam atuar em outra parte da província, seriam contidas por um regimento de fuzileiros navais reforçado. Com uma grande ajuda de ataques aéreos e de artilharia,
Além dessas duas divisões, outras duas divisões inimigas mantidas em reserva pelo inimigo nunca foram empregadas porque a situação não se desenvolveu a favor deles. O general Westmoreland tinha apenas duas opções: ficar e reforçar ou sair. Ele escolheu ficar. A ofensiva do Tet também pressionava os suprimentos das forças dos Estados Unidos da América, com média de 2.600 toneladas diárias, excluindo o petróleo. Será necessário mais 1.000 toneladas para lançar uma contraofensiva em Khe Sanh. Quando o inimigo iniciou sua ofensiva do Tet, ele colocou um fardo adicional sobre o sistema de suprimentos dos Estados Unidos da América, então existente no primeiro corpo e já sobrecarregado até o limite. O coronel Daniel F. Munster, oficial de logística do Comando de Assistência Militar no Vietnã, calculou o consumo diário de suprimentos de suas unidades e notou que precisava de mais tonelagem para repor estoques e se preparar para a contraofensiva para aliviar Khe Sanh, planejada para 1º de abril de 1968. Enquanto o foco permanece na guarnição dos fuzileiros navais em Khe Sanh, as forças Vietcong e norte-vietnamitas lentamente se reúnem em outras áreas do Vietnã do Sul. 30 de janeiro de 1968. Enquanto isso, 35 batalhões inimigos convergem para Saigon, com planos de atacar 6 alvos principais: o quartel-general do Exército da República do Vietnã, na base aérea de Tan Son Nhut, o Palácio da Independência, a Embaixada dos Estados Unidos da América, o quartel-general naval de Long Binh e a Estação Nacional de Rádio. Assustadoramente, esse ataque faz parte de uma ofensiva ainda maior realizada pelas forças combinadas do Vietcong e do Vietnã do Norte. E uma que se mostrará mais prejudicial psicologicamente para a moral americana e para a confiança na guerra do que qualquer outra coisa. Ho Chi Minh sabe que os Estados Unidos não vão retirar suas forças nem negociar até serem forçados a isso. A cobertura tanto para as forças norte-vietnamitas quanto para as forças Vietcongues realizarem uma ofensiva é a de um feriado? E então, de repente, numa noite, estávamos sentados e vimos todos aqueles foguetes e morteiros chegando. Traçantes saíam da base dos fuzileiros navais em Quang Tri e não sabíamos o que estava acontecendo. Ouvimos sobre o ocorrido em Hue, onde a 1ª Cavalaria Aérea e os fuzileiros navais participaram de grandes batalhas. Estávamos sentados no alto da colina, bem no meio, sem saber o que estava acontecendo. Tet, o que é Tet? O feriado mais importante do Vietnã, o Tet, traz consigo uma trégua nas lutas. As forças Vietcong e norte-vietnamitas aproveitam isso junto com a distração causada em Khe Sanh. Disfarçados de camponeses, muitos deles infiltram-se em vilarejos e cidades sob o pretexto de viagens de feriado. Às 01h30, um pelotão de 15 homens do Vietcong ataca a Praça Imperial em Saigon. Eles conseguem infiltrar-se no local, mas 8 membros acabam mortos pelo intenso tiroteio. General Weyand, com seus temores confirmados pela onda de ataques, envia cerca de 5.000 soldados americanos para a ação durante as 2 horas, entre 03h, 00 e 05h00. Ele indica o general de divisão Keith Ware como comandante das forças enviadas. Ware é um comandante de batalhão da Segunda Guerra Mundial e recebeu a Medalha de Honra. Às 2h da manhã, o complexo do Estado-Maior Conjunto do Exército da República do Vietnã é atacado por um batalhão Vietcong. Eles falham na primeira tentativa de ataque, mas logo recebem reforço de mais 2 batalhões. Às 4h da manhã, um caminhão cheio de policiais militares corre para apoiar o alojamento dos oficiais americanos perto do quartel-general do Exército da República do Vietnã, mas são emboscados por uma companhia Vietcong. Os 2 lados trocam tiros em um beco por 12 horas, terminando com a morte de 16 policiais militares e 21 feridos. Os Vietcongues conseguem invadir o complexo do Exército da República do Vietnã por volta das 9h30, mas são expulsos pelos paraquedistas sul-vietnamitas. Uma explosão sacode o muro externo da Embaixada dos Estados Unidos da América em Saigon às 2h47
Ela cria um buraco de cerca de 1,20 metro, permitindo que 19 terroristas vietcongues entrem e ataquem o complexo. Quando o cerco à Embaixada dos Estados Unidos da América termina às 9 horas, 4 policiais militares e um fuzileiro naval estão mortos. Apenas um soldado vietcong sobrevive. Os paraquedistas sul-vietnamitas na Estação Nacional de Rádio não têm a mesma sorte. Eles chegaram mais cedo para reforçá-la contra um possível ataque inimigo e optaram por dormir no telhado. É um erro fatal. Soldados vietcongues atiram de um prédio vizinho e matam todos os paraquedistas enquanto dormem. Eles tomam a estação com facilidade e se preparam para tocar uma fita pré-gravada que irá transmitir e anunciar sua revolta geral e a queda de Saigon para as forças comunistas. Eles são frustrados quando uma equipe no local de transmissão, a 14 milhas de distância, recebe um sinal para cortar a conexão. Cerca de 70 mil norte-vietnamitas e vietcongues pegam em armas contra mais de 100 cidades e vilarejos sul-vietnamitas. O mais brutal da ofensiva do Tet acontece dentro das antigas muralhas de uma cidade próspera. A cidade de Hue, situadas a apenas 50 quilômetros da zona desmilitarizada e às margens do Rio Perfume, é uma linha de suprimento vital para o Exército da República do Vietnã e para os Estados Unidos da América. Ela também serve como base para a Marinha dos Estados Unidos da América. Apesar de sua importância, Hue permanece mal fortificada e mal defendida. As forças norte-vietnamitas atacam às 2h33, tomando o aeródromo de Tai Loc, o quartel-general do Exército da República do Vietnã e o complexo do Comando de Assistência Militar dos Estados Unidos da América no Vietnã. Os combates são brutais e sangrentos e terminam com soldados norte-vietnamitas hasteando a bandeira do Viet Cong às 8h. Eles controlarão mais da metade da cidade, incluindo a antiga cidadela murada, por 3 semanas. Enquanto as forças sul-vietnamitas tentam conter o inimigo, fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, do 1º Batalhão da Força-Tarefa X-Ray, chegam de sua base, a 8 milhas ao sul da cidade. A luta sangrenta e intensa dura 26 dias. Fuzileiros navais do 1º e 5º Regimentos são obrigados a lutar de casa em casa, retomando a cidade quarteirão por quarteirão. Ainda assim, as forças comunistas mantêm a cidadela imperial e a metade sul da cidade. Os fuzileiros navais recebem permissão dos sul-vietnamitas para usar projéteis e artilharia na estrutura histórica e antiga da cidadela. É 29 de fevereiro quando as forças dos Estados Unidos da América finalmente retomam a cidadela e expulsam os norte-vietnamitas. Os soldados descobrem que a cidadela é o local de um massacre. Classes inteiras de cidadãos, desde intelectuais até líderes religiosos, foram tiradas de suas casas pelo Vietcong e executadas. Enterrados em valas comuns, um total de quase 2.800 corpos será descoberto nos próximos anos. Pode ser considerado uma vitória no papel, mas com 80% da cidade destruída pelos bombardeios da Força Aérea e os civis sobreviventes deixados sem lar, é no máximo uma vitória de pirro. De volta aos Estados Unidos, a cobertura da mídia sobre Hue revela à população os efeitos da guerra em primeira mão. É o ponto de virada na percepção americana sobre a guerra, pois a mídia a leva direto às telas de televisão. Fiquei bem decepcionado porque meu pai me mandava jornais que chegavam lá cerca de uma semana depois que ele os tinha enviado. Eles iam lá e afirmavam que unidades tinham sido completamente dizimadas quando não tinham sido ou que tinha havido uma batalha. E eles diziam que 3 americanos tinham morrido, mas também deixavam de mencionar que 100 norte-vietnamitas tinham morrido nessa mesma batalha. E era muito tendencioso, basicamente apoiando os norte-vietnamitas e enviesado ao ponto de, insinuar que os norte-vietnamitas estavam vencendo a guerra, quando na verdade era o contrário.
Batalhas acontecem por todo o Vietnã do Sul, mas as forças aliadas saem vitoriosas, com as forças norte-vietnamitas e vietcongues dizimadas. A grande dizimação das fileiras vietcongues cria um desequilíbrio entre os dois aliados comunistas, com os norte-vietnamitas ganhando mais poder na aliança. As forças inimigas perdem milhares de homens, 8.113 de acordo com o Comando de Assistência Militar no Vietnã, enquanto as perdas dos Estados Unidos da América são de 216 mortos e 1.584 feridos, e os sul-vietnamitas, 452 mortos com 2.123 feridos. Um total de cerca de 58 mil pessoas são perdidas de todos os lados. As forças combinadas dos Estados Unidos da América e dos sul-vietnamitas tiveram sucesso em derrotar as forças comunistas, com muito crédito dado ao general Weyland por ter tido a visão de defender Saigon. Os militares dos Estados Unidos da América realizam operações de busca e destruição em Saigon e no Vietnã do Sul, tentando eliminar soldados inimigos refugiados. 16 de março de 1968. Após a ofensiva do Tet, suspeita-se que soldados vietcongues estejam escondidos na vila de Son Mai. A área conhecida como Pinkville é famosa por estar altamente cheia de armadilhas feitas pelo Vietcong. A Companhia Charlie, do 1º Batalhão, 20º Regimento de Infantaria, 10ª, 1ª Brigada, 20ª, 3ª Infantaria, sofre 28 baixas em seus primeiros meses no Vietnã do Sul. A ordem dada aos soldados irritados é clara. É isso que vocês estavam esperando, procurar e destruir, e agora vocês têm essa missão. Sim, ouvi falar de alguns caras indo lá nas vilas e falando sobre matar pessoas. Você vê amigos sendo baleados ao lado e é atingido à noite sem poder fazer nada. E sabe, alguns caras também perderam um pouco o controle. Sabe, eu vi alguns caras, na verdade, até se atirarem para sair do campo porque não queriam estar lá. Os soldados, sob o comando do tenente William Calley, entram na vila em uma missão de busca e destruição que rapidamente se torna um massacre. Mais de 300 civis desarmados são mortos, incluindo mulheres, crianças e idosos. Uma garota é estuprada e assassinada. Kelly supostamente ordena que um grupo de aldeões se alinhe perto de uma vala aberta e os abate com sua metralhadora. Um dos meus instrutores de voo estava na divisão americal e costumava sobrevoar as 4 aldeias Malai. E uma vez o tenente Calley passou pela Malai 4, acho que esse era o número da aldeia onde aconteceu o massacre. Ele disse que antes disso eles sempre recebiam fogo inimigo das aldeias Malai. Ele disse que após o ocorrido nunca mais receberam tiros inimigos dali. Eu não consegui acreditar. Primeiro pensei, o tenente Calley está sendo usado como bode expiatório? Onde estava o sargento dele? Onde estava o sargento e por que não controlava seus homens? Por volta das 9h, o oficial Hugh Clowers, Thompson Jr., sobrevoa Milai em seu helicóptero de observação para apoiar a infantaria abaixo. Ele e sua equipe testemunham o capitão Ernest Medina executando uma mulher a queima-roupa. Em seguida, eles veem a vala cheia de corpos. Após uma altercação com Calley, Thompson pousa seu helicóptero entre 10 civis que fugiam dos soldados do 2º pelotão da Companhia C. Evacuando os aldeões com a ajuda de 2 helicópteros utilidade helicóptero, um Huey e salvando um menino que estava enterrado com os mortos na vala. Thompson faz um relatório oficial furioso sobre os assassinatos ao retornar à base. O comandante das operações, tenente-coronel Frank Barker, imediatamente exige uma resposta de Medina, que então ordena um cessar-fogo para a Companhia Charlie. No esforço para encobrir o massacre de My Lai, o governo recompensa Thompson com a Cruz de Voo Distinto. O governo cita Thompson por salvar uma criança vietnamita e por melhorar as relações entre vietnamitas e americanos na área de operações. Thompson joga a estação fora, enojado. 22 de março de 1968. Nosso foco principal era o cerco em Quezon com os fuzileiros navais. E eles estavam realmente levando uma surra lá. E então, um dia, eles nos levaram para Quezon, que era
Acho que foi a primeira vez que tivemos artilharia inimiga chegando. Fomos enviados para lá para atirar em alguns canhões que estavam na montanha, que estavam atirando na base dos fuzileiros navais. Parecia diferente quando vinha em sua direção, você nunca sabia que tipo de artilharia era, você sempre era o que estava atirando. E então tínhamos tanques vindo atrás da gente, tínhamos movimentação de tropas ao nosso redor. E então, eventualmente, o restante da infantaria da 1ª Cavalaria entrou em Khe Sanh, cuidou de muita coisa lá e substituiu os fuzileiros navais na base. Notei que alguns fuzileiros navais não admitirão que isso é verdade. Desde o ataque inicial, Khe Sanh continua resistindo aos bombardeios inimigos. Os fuzileiros navais constroem bunkers para resistir aos projéteis de 82 milímetros do inimigo. As coisas ficam calmas em 6 de março. Isso está prestes a mudar. As forças norte-vietnamitas retomam o bombardeio do forte a uma taxa de 100 disparos por hora. Os Estados Unidos retaliam com bombardeios. Só em 8 de abril o cerco chega ao fim. 77 dias desde o início dos ataques, mais de 1.600 soldados norte-vietnamitas foram mortos. Incontáveis milhares a mais foram mortos pelos bombardeios, seus corpos despedaçados. Quando os americanos abandonam e destroem Khe Sanh em junho, ambos os lados reivindicam a vitória. No melhor cenário, é uma vitória vazia. Enquanto isso, a percepção pública positiva sobre a guerra continua a diminuir. Após sua própria viagem ao Vietnã, o respeitado jornalista Walter Cronkite oferece sua opinião sobre a guerra em fevereiro, chamando a guerra no Vietnã de um impasse. Ele diz que a única saída racional, então, será negociar. Não como vencedores, mas como um povo honrado que cumpriu sua promessa de defender a democracia e fez o melhor que pôde. A América está surpresa. Estávamos no Vietnã do Norte durante a ofensiva do Tet. Isso deveria ser o grande é uma coisa. E Walter Cronkite diz, oh meu Deus, temos que sair daqui. Isso é horrível. Nossas perdas foram minúsculas na ofensiva do Tet, comparadas às do Vietnã do Norte, que perdeu 25% de sua população masculina entre 19 e 21 anos. E você acha isso incrível? Eles estavam de joelhos, prontos para jogar a toalha. Lyndon Baines Johnson ofereceu negociações de paz e eles não acreditaram. Eles disseram, Deus, essa aqui eu não acredito, esses idiotas. O Vietnã do Norte apressou seus preparativos para um ataque brutal contra o povo e o governo e os aliados do Vietnã do Sul. O ataque deles, durante os feriados do Tet, falhou em alcançar seu objetivo principal. Não derrubou o governo eleito do Vietnã do Sul, nem destruiu seu exército como os comunistas esperavam. Não fez isso. As forças comunistas sofreram uma derrota militar na ofensiva do Tet, mas foi uma vitória psicológica contra os Estados Unidos e contra seu comandante-chefe. Os intensos combates da ofensiva do Tet, como em toda batalha, deixam feridos em seu caminho. O cuidado desses heróis feridos sempre recai sobre médicos de campo e enfermeiras. O Vietnã não foi exceção, apesar do foco nos homens que foram para lá, alistados ou recrutados. Cerca de 7.484 mulheres serviram na guerra, sendo 83,5%, 6.250, como enfermeiras em hospitais de campanha. Essas enfermeiras atuaram em navios hospital da Marinha, helicópteros da Força Aérea e hospitais de campanha do Exército. Nós tínhamos um ditado de que, se você chegasse ao hospital, tinha 99% de chance de sobreviver ao Vietnã. O que aconteceu com essas pessoas ao descerem na cadeia de comando? Se morreram de complicações depois, não saberíamos. Conseguimos estabilizar e manter vivas essas pessoas em 90% dos casos ao chegar até elas. E nós tínhamos muito orgulho disso. A Guerra do Vietnã foi a primeira a usar helicópteros para transportar os feridos e moribundos para receber atendimento médico. Os hospitais estavam preparados para receber soldados e civis feridos trazidos por transporte aéreo.
Estávamos em Quinhan, que é uma cidade à beira do oceano ou do mar da China Meridional. O exército tinha muito orgulho em dizer que, se você fosse ferido no campo de batalha, estaria a apenas 15 minutos de atendimento médico. Você ia para a unidade médica mais próxima, como um hospital VAC, companhia de triagem, ou unidade Mobile Army Surgical Hospital. Algumas vezes por semana, eu estava no hospital VAC. Tínhamos o chamado Regurg from the Surge, quando todos os helicópteros traziam pacientes de outras áreas. E às vezes o centro cirúrgico deles ficava funcionando até 72 horas, porque eles passavam pela nossa área de triagem. Iam para o pré-operatório, depois para a cirurgia, pós-operatório e então para as unidades de enfermagem. Depois disso, após alguns dias, se eles estivessem estabilizados, a Força Aérea vinha e os evacuava para o Japão, Filipinas ou Guam. Então era um fluxo constante de pacientes. Você talvez conhecesse um paciente por 3 ou 4 dias e era isso. As enfermeiras de combate trabalhavam regularmente turnos de 12 horas, 6 dias por semana, atendendo não apenas os soldados trazidos do campo de batalha, mas também se voluntariando e prestando assistência médica à população local do Vietnã do Sul. As rotinas delas eram física e psicologicamente exaustivas, pois frequentemente ficavam sobrecarregadas após grandes batalhas. Nós trabalhamos 12 horas, 7 dias por semana, das 7 às 19 ou das 19 às 7. Você janta ou toma café da manhã, depois vai para a cama, acorda e repete tudo. E seu principal trabalho é cuidar dos soldados, dos feridos, conforme eles chegavam. Quando a guerra começa em 1965, o Vietnã do Sul tem só 113 leitos hospitalares e 15 enfermeiras. Em 1968, a formação das unidades médicas é concluída, adicionando 11 unidades da Reserva e da Guarda Nacional. 900 enfermeiras estão servindo em 23 hospitais do Exército e um centro de convalescença, com um total de 5.283 leitos. As enfermeiras têm média de 23 anos, só 35% têm mais de 2 anos de experiência. São 79% mulheres e 21% homens. Essas enfermeiras começam o serviço de 12 meses, sendo levadas à base aérea de Tan Son Nhut antes das designações. A maioria dos hospitais de campanha está localizada em grandes aeródromos, próximos aos quartéis generais de divisão ou concentrações de tropas. Devido à sua vulnerabilidade na zona de guerra, os hospitais nem sempre eram poupados dos horrores da guerra. Por causa disso, eles são fortemente protegidos. Não estávamos nas linhas de frente, mas elas frequentemente chegavam até nós. Às vezes você cercava Quinhan. Nós ficávamos em alerta, tínhamos que ir para as nossas unidades hospitalares, íamos para os andares, cuidávamos dos pacientes. A armaria distribuía os M16 e entregava para as médicas. As médicas formavam um perímetro. Felizmente, enquanto eu estava lá, não tivemos nenhum problema. Não fomos invadidas. As pacientes, claro, estavam abaladas. Eu dizia, fiquem tranquilas. Sem uma arma na minha mão, estamos seguras. Não se preocupem até me darem o M16, meninos. Muitas enfermeiras usam fardas leves de algodão verde-oliva em vez do uniforme branco tradicional. O serviço delas vai além do campo de batalha e das forças armadas, pois as enfermeiras do Exército frequentemente vão a clínicas estabelecidas para a população civil, oferecendo imunização e cuidados médicos básicos. Elas também realizam visitas médicas a casas de vietnamitas e orfanatos. Geralmente, se precisava viajar uma distância, ia de helicóptero e podia olhar para baixo. E se você estiver em um rio, se seguir o rio, pode ver bois e esse tipo de coisa. Você pode ver pessoas no campo colhendo arroz, chapéus cônicos, etc. Você vê a comunidade vietnamita? As lesões de campo de batalha são, na verdade, superadas em número por doenças e infecções, representando 69% de todas as internações. O ambiente implacável e a guerra deixam os soldados lutando contra infecções causadas por detritos voadores, além de ferimentos de batalha provocados por explosões e tiros.
Os avanços na tecnologia médica desde a Segunda Guerra Mundial levaram a internações hospitalares mais curtas e a redução da mortalidade de 4,5% para 2,6% por 1.000 pacientes. Às 13h01, o Dr. King é baleado e morto por um único tiro disparado por um homem branco, James Earl Ray. Como resposta, distúrbios surgem em mais de 100 cidades dos Estados Unidos. O senador de Nova York, Roberto F. Kennedy, que estava fazendo campanha para a indicação presidencial democrata de 1968, anuncia a notícia da morte do Dr. King para uma plateia em um bairro predominantemente negro em Indianápolis, Indiana. Quase 2 meses depois, no dia 5 de junho, Roberto F. Kennedy é ele próprio assassinado, poucos minutos após vencer as primárias democratas da Califórnia. O governo, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, está em um estado caótico. O general Guilherme Westmoreland continua a solicitar mais soldados no Vietnã, mais 200 mil no que se tornou uma guerra de atrito. O presidente Johnson chama Westmoreland de volta com uma oferta para se tornar chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos da América. O mandato de Westmoreland no Vietnã viu um aumento de 20 mil para 500 mil soldados americanos, remover Westmoreland diretamente da equação do Vietnã. Ele é substituído pelo general Crichton Abrams, vice de Westmoreland desde maio do ano anterior. Abrams utiliza a estratégia de limpar e manter no combate. O plano dele é dividir as unidades em grupos menores e, em vez de simplesmente perseguir o inimigo, treinar as forças sul-vietnamitas para se defenderem sozinhas. A guerra no Vietnã já passou do ponto sem retorno? Os Estados Unidos enfrentam suas próprias incertezas sociais enquanto o presidente Johnson se prepara para deixar o cargo. Com o fracasso militar dos comunistas na ofensiva do Tet e o próprio desencanto dos Estados Unidos da América, as conversas preliminares de paz entre Hanoi e Washington, Distrito de Colômbia, rapidamente entram em impasse. Washington quer que todas as tropas norte-vietnamitas sejam retiradas do Vietnã do Sul, enquanto o Vietnã do Norte se recusa a reconhecer um governo provisório no Vietnã do Sul, sob a liderança de Nguyen Van Thieu. A esperança de um fim é ofuscada pela desconfiança dos americanos em seu próprio governo e pela ansiedade em relação à guerra. Com a morte de Robert Kennedy, o vice-presidente pró-Vietnã Hubert Humphreys deve receber a indicação democrata. Em resposta, milhares de estudantes se reúnem na Convenção Democrata de Chicago para protestar contra a indicação inevitável. Manifestantes contra a guerra entram em confronto com a polícia, a Guarda Nacional de Illinois, o Exército e o Serviço Secreto durante um período de 5 dias. 28 de agosto, o terceiro dia da convenção, é chamado de Batalha da Avenida Michigan. A polícia de Chicago agride, lança gás lacrimogêneo e prende manifestantes. 589 pessoas são presas, com 100 manifestantes e 119 policiais feridos. Assim como na Batalha de Hue, a cobertura da imprensa transmite a desordem nos Estados Unidos. A Convenção Republicana apresenta o ex-vice-presidente e rival de John F. Kennedy, em 1960, Richard Milhouse Nixon, como seu candidato. Nixon se apresenta como uma figura estável que atrai a geração socialmente conservadora da Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de restaurar a paz no Vietnã e reconstruir a outrora orgulhosa América. A decisão de 1968 definirá o futuro da América, da paz e da liberdade mundial para o último terço do século XX. E a pergunta que respondemos esta noite: será que a América pode enfrentar esse grande desafio? Como parte do plano dos Estados Unidos para fortalecer as Forças Armadas do Vietnã do Sul por meio de treinamento, a Operação Sea Lords, que significa Sudeste Asiático, Lago, Oceano, Rio e Delta. A estratégia foi concebida por Elmo R. Zumwalt Jr., comandante das Forças Navais no Vietnã. Nosso chefe direto seria o almirante Zumwalt, que mais tarde se tornou chefe do pessoal da Marinha nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido como o pai da Marinha das Águas Marrons,
porque muitas ideias usadas no Vietnã vieram dele, sobre o design das embarcações, patrulhamento, abastecimento e afins. Vice-almirante Zumwalt é nomeado em setembro de 1968. Antes disso, ele serviu na Segunda Guerra Mundial e recebeu uma estrela de bronze com o dispositivo de valor durante a Batalha do Golfo de Leyte. Depois disso, ele serviu em toda a Marinha, sempre como marinheiro, e alcançou a patente de contra-almirante. Apenas um mês após sua nomeação como comandante no Vietnã, ele é promovido a vice-almirante. Seu comando é uma unidade de águas marrons, incluindo as inúmeras lanchas rápidas que patrulham diligentemente os rios e portos do Vietnã do Sul. As pessoas não percebem que você realmente não tem tempo livre em uma zona de guerra. Muitos dizem que é 10% ação e 90% tédio, certo? Mas o tipo de trabalho que fazíamos, estávamos constantemente em movimento, então você realmente não tinha esse prazer de ter um momento de tédio. O principal objetivo militar dos Senhores do Mar é interromper as linhas de suprimento norte-vietnamitas vindas do Camboja e entrando no Vietnã do Sul pelo delta do Mekong. Trabalhando em conjunto com a Marinha do Vietnã do Sul e as forças terrestres aliadas, a operação irá interromper essa linha de suprimento inestimável dos norte-vietnamitas. A Força de Vigilância Costeira conta com 81 barcos rápidos, 26 cortadores da Guarda Costeira Class Point e 39 outros barcos. A Força de Patrulha Fluvial possui 250 barcos de patrulha e varredores de minas. A Força de Assalto Fluvial possui 184 monitores e outras embarcações blindadas, além de um esquadrão de helicópteros de ataque, o Light 3, com 25 helicópteros armados. A Marinha do Vietnã do Sul traz sua frota de 655 navios-barcos de patrulha e embarcações de assalto. 5 pelotões dos SEALs da Marinha também operam unidades navais. Os comunistas ainda estão se recuperando das perdas no campo de batalha durante a ofensiva do Tet e são empurrados para as áreas de fronteira pelas forças aliadas. Antigos redutos do Vietcong são tomados pelas forças dos Estados Unidos da América e devolvidos aos sul-vietnamitas, enquanto o Vietcong é forçado a recuar para a área de fronteira. A primeira fase da Operação Sea Lords vê as forças aliadas criando barreiras de patrulha ao longo dos cursos d'água paralelos à fronteira com o Camboja, principalmente através do uso de sensores eletrônicos. Em dezembro, forças navais dos Estados Unidos da América avançam pelos rios da região do Bico de Papagaio, no Camboja, para cortar rotas vitais de suprimento do Vietcong, na base e área de descanso deles. Apesar da forte resistência, a Operação Stiling garante aos aliados o controle das rotas de entrada e saída do Camboja. As vias navegáveis a noroeste de Saigon até o Golfo do Sião estão sob controle dos aliados, dificultando as forças inimigas. A Operação Senhores do Mar foi um sucesso. Em outubro de 1969, um ano após o início da campanha Senhores do Mar, as forças militares comunistas no delta do Mekong estavam sob forte pressão. As barreiras na fronteira atrasaram e dificultaram o reabastecimento e a troca de tropas inimigas do Camboja. As operações de ataque atingiram áreas base vulneráveis, e o deslocamento do Sea Float colocou as forças aliadas no interior do que antes era um santuário do Vietcong. Além disso, as forças americanas e vietnamitas capturaram ou destruíram mais de 500 toneladas de armas, munições, alimentos, remédios e outros suprimentos inimigos. Além disso, 3.000 soldados comunistas foram mortos e 300 foram capturados ao custo de 186 aliados mortos e 1.451 feridos. Até 1970, a Marinha do Vietnã do Sul assumirá totalmente a Operação Sea Lords, demonstrando o sucesso da vietnamização. 1º de novembro de 1968, Operação Rolling Thunder. A campanha de bombardeio aéreo dos Estados Unidos chega ao fim. Isso custou aos Estados Unidos 900 aeronaves com 818 pilotos mortos ou desaparecidos em combate. Centenas de outros são feitos prisioneiros de guerra pelos norte-vietnamitas. Cerca de 300.000 ataques foram feitos pela Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais.
A artilharia já supera as toneladas lançadas tanto na Guerra da Coreia quanto na Segunda Guerra Mundial. Enquanto os norte-vietnamitas perderam apenas 120 aviões, estima-se que 182 mil civis foram pegos na linha de fogo e mortos. Em janeiro anterior, a CIA estimou em 370 milhões de dólares os danos causados ao Vietnã do Norte. 6 de novembro de 1968, a disputa eleitoral pela Casa Branca chega a uma conclusão histórica quando Richard Nixon vence por uma margem apertada. Sua promessa e juramento ao povo americano é acabar com a Guerra do Vietnã através de seu próprio plano secreto e com uma paz honrosa. Isso manterá a posição dos Estados Unidos da América como uma superpotência mundial. 29 de janeiro de 1969, Richard Milhouse Nixon toma posse como o 37º presidente dos Estados Unidos. Pela primeira vez, porque as pessoas do mundo querem paz e os líderes do mundo têm medo da guerra, o tempo está do lado da paz. Daqui a 8 anos, os Estados Unidos vão comemorar seu bicentenário como nação. Ainda na vida da maioria das pessoas de hoje, a humanidade celebrará um grande ano novo que ocorre só a cada milênio, o início do 3º milênio. Que tipo de nação seremos? Que tipo de mundo viveremos? Se vamos moldar o futuro de acordo com a imagem das nossas esperanças, isso depende de nós, será determinado por nossas ações e nossas escolhas. A maior honra que a história pode conceder é o título de pacificador. Essa honra agora chama a América. A chance de ajudar a liderar o mundo finalmente para fora do vale da turbulência e para aquele terreno elevado de paz com o qual o homem sonha desde o início da civilização. Se tivermos sucesso, as gerações futuras dirão de nós que estamos vivos agora, que dominamos o nosso momento, que ajudamos a tornar o mundo seguro para a humanidade. Este é o nosso chamado para a grandeza. E eu acredito que o povo americano está pronto para responder a esse chamado. Muitos do povo americano têm esperança, além da esperança, por um fim para a guerra. 10, 1968. O comando dos Estados Unidos da América, em Saigon, inicia a Operação Speedy Express. Esse programa acelerado de pacificação foca na província de Kien Ho, no delta do Mekong, um centro nervoso do Vietcong. O objetivo da Speedy Express é desestabilizar o Vietcong, cortando suas linhas de suprimento e eliminando os apoiadores inimigos. Kien Ho também era uma comunidade próspera, com milhares de famílias vivendo suas vidas diariamente. Mesmo assim, ataques dos Estados Unidos da América continuam. Kien Ho recebe o peso dos 3.381 ataques aéreos. Ao final da Operação Speedy Express, em 31 de maio de 1969, as estimativas de inimigos mortos são de 10.889, com apenas 748 armas apreendidas. Muitos dos supostos inimigos são abatidos em um estilo de atirar primeiro e perguntar depois. Se um vietnamita está desarmado, é baleado antes de alcançar uma possível arma escondida. Levará mais 3 anos até que o povo americano saiba sobre a Operação Speedy Express. No final de dezembro de 1968, havia 549.500 soldados americanos no Vietnã. O custo da guerra, de 77 bilhões, 350 milhões de dólares, empalidece em comparação com as 16.592 vidas americanas perdidas. É o ano com o maior número de baixas. Todos os soldados querem voltar para casa e todos estão buscando a paz. Não me importa se foi a Primeira ou Segunda Guerra Mundial ou o Vietnã. Não existe soldado ou americano que valorize mais a paz do que o soldado americano que esteve em combate.
Você pode perguntar a um dos nossos soldados que está no Afeganistão agora exatamente a mesma coisa. O vizinho do Vietnã, o Camboja, continua a incomodar os Estados Unidos. De acordo com o Acordo de Genebra de 1954, o país ainda é tecnicamente neutro. O príncipe Norodom Sihanouk, porém, permitiu que o Viet Cong instalasse seu quartel-general e usasse o porto cambojano de Sihanoukville. O príncipe Sihanouk concorda em reabrir a diplomacia com os Estados Unidos no final de 1968. Enquanto lida com o príncipe em nível diplomático, o presidente Nixon opta por enfrentar o problema do Vietcong no Camboja. Nixon desafia as restrições do governo ao autorizar a Operação Menu, um bombardeio secreto no Camboja. 18 de março de 1969, um mês após um ataque agressivo do Vietcong a bases americanas e Saigon deixar 1.140 americanos mortos, o presidente Nixon dá sua aprovação. No primeiro ataque contra bases inimigas no Camboja, 60 bombardeiros B-52 lançaram 2.400 toneladas de bombas sobre a suposta base do Vietcong. Após o sucesso, mais 15 locais foram atacados. Nixon e seu conselheiro de segurança nacional, Henry Kissinger, fazem o possível para manter os ataques em total segredo. O Congresso não é informado e Nixon forja registros telefônicos falsos para encobrir seus rastros. Eles são expostos quando o repórter do New York Times, William M. Beecher, descobre a Operação Menu por uma fonte anônima do governo. O artigo de 9 de maio enfurece Nixon, que primeiro suspeita do assessor de Kissinger, Morton Halperin, pelo vazamento, e ele inicia uma série de grampos telefônicos ilegais e não registrados pelo FBI. Apesar disso, no entanto, a Operação Menu continua por mais um ano. O final de 1968 marca o ano mais sangrento da guerra no Vietnã e o início de 1969. Em abril daquele ano, a guerra já havia superado os 33.269 homens que morreram na Guerra da Coreia uma década antes. Mas ainda há mais por vir, pois a guerra está longe de acabar e o país se verá diante de ainda mais perguntas nos próximos dias. Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história acontecendo.